Boa noite, queridos. Boa noite, igreja. Boa noite a todos vocês que estão em casa e se encontram nesse momento para adorar o Senhor através desse culto. Eu queria convidá-los a abrir a tua Bíblia em Êxodo 12, e é justamente sobre isso que nós vamos estar ministrando nessa noite. O pastor Alceu falou, então eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto, que nós vamos ler alguns versículos, e depois lembrando que esse momento de Páscoa, esse momento de memorial, o momento que o Senhor nos diz para que a gente lembre desse tempo e que a gente passe de geração em geração. Em Êxodo 12, 2 diz assim: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. No versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. No versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No versículo 24. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é esse o vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Queridos, essa noite é uma noite muito especial, uma noite de memória, uma noite de lembrarmos aquilo que Jesus fez por nós. Ele foi o nosso cordeiro, que deu do seu sangue, para que hoje nós estivéssemos aqui na presença dele. E é lindo que o que a palavra diz é que toda a nossa casa será guardada debaixo desse sangue. É o sangue de Jesus que está sobre os umbrais da nossa casa. E o que o Senhor nos fala até hoje, para que a gente possa passar isso de geração em geração, falando para os nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Por isso vamos entregar esse culto de louvor e adoração, e como o povo adorou o Senhor, esse é o motivo de nós estarmos aqui, de adorar aquele que deu a sua própria vida por amor de nós, e que ressuscitou, está junto do Pai, intercedendo por cada um de nós, por cada uma das nossas famílias. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, pela tua palavra. Te glorificamos, Senhor, porque um dia, Senhor, tu nos tiraste das trevas para o reino da luz. Te glorificamos pelo teu Filho amado, Senhor, que foi fiel a ti,
foi, Senhor, temente, Senhor, te obedeceu até a morte e a morte de cruz. Obrigada, Senhor, obrigada porque fazemos parte desse povo por causa de Jesus. Senhor, obrigada por estarmos aqui. Entregamos a Ti, devolvemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. E que a presença do Altíssimo possa impactar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Nos declarar, nós estamos aqui para louvar o Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te adoramos, Jesus. Agora contemplar, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu
para sempre. Amém. Te damos honra, te adoramos. Bendito é Jesus. Sim, para sempre. Amém. Então vem nos incendiar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, aleluia. Sim, Jesus. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar.
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, A tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. aleluia, Jesus. Boa noite a todos. Vamos estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Cremos, né, que o dízimo é algo que não nos pertence. E quando entregamos por fidelidade e por gratidão ao Senhor. Sabemos que o Senhor não precisa de nada, mas a maneira dele nos abençoar, né, é quando entregamos o dízimo, dizendo: Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, né, e que você possa, querido, ter essa consciência. Você está devolvendo a parte que cabe ao Senhor. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado força para trabalhar. Senhor, o Senhor tem aberto as portas que necessitamos. Senhor, e por isso, ó Deus, queremos devolver a Ti o dízimo. Queremos ter um coração grato também para ofertar. Pai, que possamos, ó Deus, nos apegarmos no Senhor, porque o Senhor vem do Senhor toda a provisão. Por isso, Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mostrarmos a nossa fidelidade a Ti. Senhor, abençoa, Senhor, o celeiro dos Teus filhos. Senhor, se há alguém desempregado, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa conceder saúde, que o Senhor possa estar abençoando lares nessa noite, que não venha ter, ó Deus, falta de nada. Senhor, conceda saúde, conceda força para trabalhar. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada firma. Senhor, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós gostaríamos agora de estar orando pelas famílias. E há um salmo muito lindo, e eu gostaria de estar orando com vocês em cima desse salmo, que é o Salmo 103, dos versos 17 e 18, que diz assim: mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. Vamos agora orar para que haja
no meio das famílias, essa presença do amor de Deus, que vem através de uma vida de obediência, de retidão, que as famílias estejam vivendo isso nesses dias. Senhor, nós queremos colocar as famílias da Tua casa. Senhor, cada lar, Pai, que haja constantemente o amor do Senhor reinando, porque o amor do Senhor se faz àqueles que temem a Ti, Senhor. E diz a Tua palavra que a Tua justiça se estende até os filhos dos filhos, daqueles, Senhor, que guardam a Tua aliança, que guardam os Teus mandamentos, que obedecem os Teus princípios. Pai, que no meio das famílias possa haver amor a Ti, amor à Tua palavra, o temor do Senhor seja sempre, a cada dia, ó Deus, presente nas famílias, que haja obediência à Tua palavra, Senhor, porque o temor nos leva à obediência, e que seja assim na vida de cada família, de cada lar, que não falte o amor, o temor ao Senhor e a obediência aos Teus princípios. Que fique a Tua paz, que seja a Tua provisão em todo o tempo, no meio de cada família, Senhor. Em Teu nome que oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada família. Amém. Queridos, nesse momento, também gostaríamos de estar intercedendo pela nossa nação, mas eu só queria compartilhar uma palavra de entendimento, porque a gente tem falado, né, que nós precisamos de orar com sabedoria, com inteligência, sabendo por que nós estamos orando, ser específico na nossa oração. Então, quando nós começamos a interceder por alguma coisa, começamos a interceder pelo nosso país, nós começamos a tomar conhecimento de como funciona a nossa nação, como que funciona os governantes da nossa nação. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 16, que diz assim: tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, o que está acontecendo aqui? Deus falou que tinha feito uma promessa para Abraão, de que ele seria um pai de muitas nações, e a sua descendência seria como a areia do mar, como a estrela do céu, e estaria abençoando toda a sua descendência. Então, assim, nós somos descendentes de Abraão. Deus quer que essa bênção esteja sobre a nossa vida. Então, Deus falou assim: olha, eu preciso preservar essa descendência, eu preciso preservar a minha promessa com relação a Abraão. Então, Deus falou que estaria destruindo Sodoma e Gomorra por conta de tanta malignidade que estava se multiplicando naquele lugar. Mas Abraão começou a interceder por aquelas duas cidades. Ele se compungiu por aquela cidade. Ele falou assim: Deus, se tiver 50 justos naquele lugar, o Senhor destruiria essa cidade? Deus, só se tiver 50 justos, eu não destruiria. O que Deus estava querendo dizer com isso? O que Abraão estava fazendo? Abraão estava intercedendo por aquelas cidades, mas a palavra de Deus diz que não tinha 50 pessoas, não tinha 30, não tinha 20, não tinham 5 pessoas naquelas cidades para que Deus não as destruísse. Então, de tanta malignidade. Agora, quando a gente vai lá para o povo hebreu que estava debaixo de uma escravidão, então ali naquele momento, Deus também falou assim: o clamor desse povo chegou aos meus ouvidos. E Deus, o que Deus fez? Mandou que Moisés fosse tirá-los de lá. E o que Deus fez? Deus estabeleceu a Páscoa. E essa Páscoa é a marca de uma saída da escravidão para a liberdade, para uma terra prometida, para uma terra de descanso. Então Deus, quando estabeleceu a Páscoa junto de Moisés, Ele estava dizendo: olha, essa vai ser a marca, que quando os seus filhos te perguntarem, né, o porquê que vocês fazem isso, e Deus falou assim: olha, isso vai ser uma ordenança perpétua, que você vai dizer para os seus filhos que
vocês estavam debaixo de uma escravidão e Deus com mão forte tirou vocês de lá para levar para uma terra que emana leite e mel. Queridos, hoje a nossa nação, nós estamos numa terra que emana leite e mel, mas nós estamos andando num processo de Sodoma e Gomorra. Nós estamos marchando para um processo de destruição moral, intelectual, de toda econômica, de saúde. Nós estamos partindo para uma destruição do nosso país. Mas nós sabemos, segundo a instrução que Deus deu a Abraão, se nós intercedemos pela nossa nação, Ele tem interesse de preservar a nossa nação, para que essa nação seja abençoada e a nossa geração seja criada nessa nação, uma descendência poderosa na terra, abençoada por Deus. Nós somos descendentes de Abraão. Então o que nós podemos fazer como igreja? Interceder pela nossa nação, para que verdadeiramente ela seja guardada pelo Senhor. Vamos fazer isso nesse momento, unindo as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento, orando com sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti, Senhor, que Tu nos ajude, Senhor. Peleje pela nossa nação. Não permita que a nossa nação se transforme em uma Sodoma e Gomorra, Senhor. Que as pessoas vão se destruindo moralmente, intelectualmente, economicamente, Senhor, perdendo a noção do Deus vivo de Israel. Senhor, levanta, Senhor, intercessores na nossa nação. Levanta a Tua igreja em intercessão, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor não precisa de que sejam mais do que 10 justos, 5 justos, para que o Senhor transforme a nossa nação. Senhor, nós somos milhares de pessoas justas nessa nação, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e tomamos posse da Tua palavra, Senhor. Nos levantamos diante de Ti, em clamor, rogamos a Ti, peleja pela nossa nação, Senhor. Salva a nossa nação, expulsa os inimigos para fora da nossa nação, os inimigos, Senhor, da moralidade, os inimigos da seriedade, os inimigos que têm trabalhado contra, Senhor, a saúde da nossa nação. Repreenda, Senhor, toda essa epidemia maligna, Senhor, que ela não tenha, Senhor, nenhum poder, nenhuma autoridade, que ela não venha se alastrar mais, que seja determinado hoje, Senhor, o dia do fim dessa epidemia, Senhor, para que possamos dia a dia glorificar o Teu nome, Senhor. Senhor, sara a nossa nação em todos os sentidos, Senhor. Preserva o Teu povo, preserva a Tua igreja, Senhor, para glorificar o Teu nome, para que haja paz, segundo a Tua promessa, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Felicidade significa ter paz, Senhor. Felicidade significa, Senhor, poder criar nossos filhos debaixo, Senhor, da instrução da Tua palavra. Felicidade significa ter comida na nossa mesa, Senhor. Felicidade significa ter poder andar, ter o direito de ir e de vir, expressar nossos sentimentos, expressar nossa devoção, nossa adoração a Ti, não ser reprimido, Senhor, por ter a Ti como Deus. Por isso clamamos a Ti, Senhor. Sara a nossa nação, salva a nossa nação, repreenda o nosso inimigo, para a honra e glória do Teu nome e para a nossa alegria como Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Toda a terra, a criação, faça um caminho para o Rei. Jesus está por vir. Os pecadores venham à cruz, deixe as nações clamarem por Ti. Jesus está por vir. Como a noiva anseia pelo noivo, somos Tua igreja, esperamos por Ti. Corações anseiam pelo Rei Jesus. Como a noiva anseia pelo noivo, somos Tua igreja, esperamos por Ti. Corações anseiam pelo Rei Jesus. Vem, Senhor, ó, vem, Jesus. Vem, Senhor.
ó vem Jesus. Toda a terra, a criação, faça um caminho para o Rei. Jesus está por vir. Os pecadores venham à cruz, deixe as nações clamarem por ti. Jesus está por vir. Como a noiva anseia pelo noivo, somos tua igreja, esperamos por ti. Corações anseiam pelo Rei Jesus. Como a noiva anseia pelo noivo, somos tua igreja, esperamos por ti. Corações anseiam pelo Rei Jesus. Vem, Senhor, ó vem Jesus. Vem, Senhor, ó vem Jesus. Esperamos por ti. Esperamos, tu estás por vir. Esperamos por ti. Esperamos, tu estás por vir. Nós te esperamos, esperamos por ti. Ora vem, Jesus, esperamos, tu estás por vir. Como a noiva anseia pelo noivo, somos tua igreja, esperamos por ti. Corações anseiam pelo Rei Jesus. Como a noiva anseia pelo noivo, somos tua igreja, esperamos por ti. Corações anseiam pelo Rei Jesus. Vem, Senhor, ó vem 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 Jesus. Boa noite, amada igreja, comunidade cristã de Nova Friburgo. Boa noite você que está nos visitando pela primeira vez aí através dessa transmissão, nos assistindo. Nós oramos para que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje nós estamos comemorando, celebrando a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não mais a Páscoa judaica, mas agora a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós gostaríamos de estar compartilhando algo com você nessa noite a respeito desse tema. E cremos que você assistiu às palavras que foram ministradas durante essa semana e que isso deve ter elevado o seu espírito de alguma maneira e que você está mais sensível e melhor preparado para compreender aquilo que vamos estar ministrando também essa noite, porque quando nós estamos diante da presença do Senhor, quando nós somos beneficiados pela unção do Senhor, então nós conseguimos entender a sua palavra. E eu creio que você terá melhor proveito diante
dessa trajetória que fizemos essa semana. Caso você não tenha assistido, acesse o canal da comunidade, esse mesmo canal, e assista as palavras que estão lá pelos pastores convidados de segunda a sexta-feira, e se desejar também no canal do Geração Sem Limites no sábado também, ok? Amados, eu queria compartilhar com vocês algo que está em Êxodo capítulo 12, o texto base da nossa ministração nessa noite, que já foi lido na abertura desse culto. Então, eu queria apenas que você guardasse que todo o capítulo 12 de Êxodo, até o versículo do 1 ao 28, melhor dizendo, você pode ler depois com calma, bem devagar, porque as explicações que eu pretendo colocar aqui vai te ajudar numa melhor compreensão e assimilação dos princípios que eu gostaria de destacar e lembrar você aqui nessa noite para aqueles que já conhecem. Então, o texto aqui fala de Páscoa. Antes, porém, vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe nessa ministração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que já foi lida na abertura desse culto e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor há de falar aos nossos corações, fazer em nós e através de nós. Pedimos que a tua palavra seja esse alimento que tanto necessitamos para viver uma vida diante do Senhor, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, Êxodo capítulo 12 fala da primeira Páscoa. A primeira Páscoa, ela foi celebrada num momento muito especial de libertação do povo de Deus, a sua saída da escravidão no Egito. Não tinha coelho, não tinha chocolate, não tinha essas misturas, né, que nós temos hoje de festividades pagãs, de forma alguma, mas tinha, sim, cordeiro, ervas amargas e pães sem fermento. Está em Êxodo capítulo 12, que você vai ler depois. A Páscoa é uma grande festa judaica em comemoração ao Êxodo, ou a libertação do povo de Israel no Egito, conforme você pode ver aí nesse capítulo da Bíblia. O contexto aqui era escravidão. Êxodo 12, o verso 40 apenas, a Bíblia nos diz o seguinte: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, era uma história, esse Êxodo capítulo 12 acontece num contexto de escravidão, e uma escravidão que já durava 400 anos, cerca de 400 anos. E também, se você for lá no capítulo 1, no verso 14, temos aqui um dado contextual muito interessante também, que diz o seguinte, Êxodo 1, 14. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e em todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, era um contexto de, além de escravidão, era trabalho forçado, amargura, maus tratos. O povo de Israel era maltratado e trabalhava debaixo de dura servidão. Toda aquela geração não sabia o que era liberdade. 400 anos de escravidão nos dá a ideia de que pais, filhos e netos e bisnetos e talvez tataranetos que já nasceram e viveram nessa condição de escravo, nem sequer tinham noção do que significava uma vida de liberdade. E como se não bastasse, no verso 16 do capítulo 1, veja o que acontece. Verso 16, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. E também o verso 22, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, além de toda essa escravidão, de toda essa amargura, de toda essa servidão com tirania, eles também mandaram matar todos os recém-nascidos do sexo masculino. Queridos, Israel gemia debaixo de severa escravidão. Nós, certamente, talvez ninguém que esteja nos ouvindo, talvez se alguém, um ou outro, pode ter ideia do tipo de servidão que é uma servidão assim, algo terrível. E a provisão, então?
em Êxodo capítulo 3, você vai perceber que Deus levanta Moisés como libertador do povo de Israel. Após o povo orar ao Senhor e clamar ao Senhor, e lembrando que nós estamos no ano da oração, então é o ano de clamar ao Senhor, especialmente por esse tempo, né, que nós comemoramos a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus levanta Moisés como resposta à oração, e Moisés, milagrosamente, ele opera milagres em nome do Senhor Jesus, sobre o poder do Espírito Santo, 10 pragas, a fim de julgar os deuses do Egito. Você pode conferir no verso 12 do capítulo 12. Os deuses do Egito foram julgados por esses sinais maravilhosos que Deus operou através de Moisés. E liberta o seu povo daquele terrível cativeiro. Então, todo esse contexto é que vai culminar nesse verso, nesse capítulo 12, aonde a Páscoa vai acontecer. Então, eu gostaria só de destacar aqui o verso 8, que diz o seguinte: naquela mesma noite, vocês comerão carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Até aqui, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse verso. O que significa esse cordeiro? O que significa essas partes, como foi descrito aqui na palavra do Senhor, e nós vamos ser bem breves. Ainda lembrando que o significado básico dessa festividade é libertação ou passagem, êxodo, né? Saída da escravidão para uma vida de liberdade. Colossenses 1:13 coloca isso na linguagem de hoje. Pois Ele, Cristo, nos resgatou, ou seja, nos libertou do império das trevas e nos transportou, passagem, né, para o reino do Filho do seu amor. Então, o povo de Israel, ele daí para frente vai se reunir anualmente para celebrar essa festa como mandato do Senhor, e eles deveriam celebrar essa festa até que o Messias viesse, né? E nós cristãos celebramos a ceia do Senhor, a nova modalidade, a nova ordem dada por Jesus Cristo, celebramos a ceia do Senhor até que Ele volte. Então a Páscoa, na verdade, era até que Cristo viesse, mas a ceia do Senhor é até que Ele volte. Todas as vezes que nos reunimos em seu nome, anunciamos a morte do Senhor até que Ele volte. E Maranata, vem Senhor Jesus. Então essa festa, ela iniciou-se com uma refeição sacrificial que consiste de um cordeiro, pães asmos e ervas amargas, basicamente. E eu queria falar desse cordeiro. O cordeiro, aqui, nesse momento, era como se Israel estivesse aprendendo através de histórias em quadrinhos, né? De um exemplo lúdico, de um cordeiro, ou seja, um substituto inocente indicado por Deus que levaria sobre si o nosso pecado. Então, esse cordeiro é um ensino, é uma tipologia para que o povo de Israel pudesse remeter a sua fé, a sua compreensão, a sua esperança ao Messias, a Cristo que viria levar sobre si os seus pecados. Todo israelita que fizesse esse ato de sacrifício, de sacrificar um cordeiro e fizesse com a visão, com a esperança nesse Messias que fora anunciado desde o Jardim do Éden, da mulher sairá a semente, né, que esmagará a cabeça da serpente. Então, se eles comiam, participavam desse sacrifício com esse pensamento, eles estavam de fato cultuando a Deus e eram salvos. Mas se eles faziam isso por mero ritual, não entendendo o significado, e matassem um cordeiro, eles estavam apenas vivendo uma vida de religiosidade. Não diferente do nosso culto hoje, quando levantamos as nossas mãos crendo que a estendemos para o Calvário, aonde o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar e dele nos alimentamos, dessa fé nos alimentamos. Mas se levantamos as nossas mãos e cantamos, e esse ato tem um fim em si mesmo, se a nossa música que cantamos tem um fim na sua música, nós não passamos também de religiosos.
Precisamos entender que o nosso louvor, e sacrifício significa louvor no Novo Testamento, ele é endereçado a alguém, é ao Senhor, ele não tem um fim em si mesmo. Então, o Cordeiro de Deus, ele servia para ensino e também para recordação do sacrifício e para a anunciação de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E era necessário sacrificar o Cordeiro. Lembramos que Cristo já morreu na cruz do Calvário. Não precisamos mais sacrificar um cordeiro, porque isso já aconteceu. E ele deveria comer o cordeiro assado. Detalhe, não cru, nem cozido em água, e todas as suas partes. O que significa? Não comam carne crua. Comer carne crua. Ora, se Cristo é o nosso alimento, se Ele é o nosso cordeiro pascal, significa que eu não posso ver Jesus, eu não devo me alimentar de Jesus, crer mesmo em Jesus, como o mundo o vê. Isso é entender Jesus na sua maneira crua de ser, poderíamos dizer assim. Jesus Cristo, vê-lo apenas como um mestre, como um profeta, como um líder, como um fundador de uma religião, um homem de elevado padrão moral. Isso é uma visão um tanto quanto natural, um tanto quanto crua do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nesse mundo existem muitos mestres, muitos profetas e falsos profetas, muitos fundadores de falsas religiões. E Cristo não pode ficar numa concepção natural na nossa mente. Isso é comer a carne crua. É entender de um ponto de vista natural o que é o nosso Senhor. É deixar de ver Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É deixar de ver Jesus, ou melhor, é se deixar ver Jesus como o mundo vê. E, queridos, nós temos que ter muito cuidado, porque isso é muito sutil. Na nossa tendência, quando conversamos com pessoas naturais, nós queremos concordar e não trazer conflito, nos harmonizar, nos misturar de alguma maneira, mesmo que com o objetivo de se fazer de fraco para ganhar os fracos, muitas vezes enfraquecemos a concepção que temos do nosso Senhor. Um filósofo, um poeta, alguns já disseram até um comunista ou um revolucionário, né? Uma canção antiga dizia assim, filósofo, poeta ou comunista, né? Ou vê-lo de forma incompleta é aceitar um evangelho deturpado, é aceitar Cristo na sua maneira natural de ser. Então, não comam carne crua, não se alimente de Cristo numa visão limitada. É isso que significa não comer o cordeiro cru. Também não deveriam comer o cordeiro cozido em água. E aqui nós temos uma segunda analogia. Significa diluir em água a mensagem do Evangelho. Fazer da nossa fé, da nossa mensagem, da nossa pregação, uma coisa diluída, uma coisa misturada, né? É enfraquecer essa mensagem. A mesma fé que nos leva ao céu, ela também precisa nos levar a uma mudança completa de vida, de nossa vida de pecado. Do contrário, teremos um evangelho diluído em água, um evangelho fraco, ralo, superficial, que salva o pecador, mas não transforma o pecador, que ele tira, né, da sua velha vida, mas ele continua numa nova vida de pecado, talvez com novos pecados, evangelho diluído em água. Então ele dizia, não come carne crua e nem cozida em água. Não veja Cristo, então, apenas do ponto de vista natural, como o mundo o vê, e não também dilua a sua mensagem. Eles foram ainda instruídos a comer o cordeiro assado no fogo. Isso sim significa aceitar Cristo como Ele é. A sua santidade. Cristo é santo. Ele é totalmente santo, totalmente íntegro, totalmente puro, perfeito, sem pecado, santo, inerrante, Filho de Deus, Salvador, Redentor, Libertador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus eterno. Jesus Cristo não é menos que Deus, Ele é Deus eterno. Ele é a verdade, o Messias, o verbo da vida, o sol da justiça. Fala então de comer esse cordeiro assado, fala de aceitar Cristo com todos os seus atributos divinos. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente.
Ele é poderoso e Ele sabe quais as palavras que você vão dizer antes mesmo que ela chegue à sua boca. Ele conhece as suas necessidades e Ele tem poder suficiente para te socorrer e te suprir em todas as suas tribulações. Ele continua sendo Deus, diz uma nova canção, né? Fala também de aceitar a Cristo e a sua palavra como verdade absoluta e autoridade suprema. Isso é o Cordeiro assado. É o Cristo que a Bíblia, que o Novo Testamento prega. Ele é perfeito em seus caminhos. Então não se trata apenas de um alto padrão moral de comportamento e conduta, mas Ele é Deus, Ele tem atributos de Deus, Ele é poderoso para te salvar, para transformar a sua vida. Êxodo 12, 9, então, não comam carne crua, não aceite qualquer visão de Jesus Cristo, não coma diluído, cozido em água, não dilua a mensagem do Evangelho para ficar confortável. Cuidado com aquele conceito do nada a ver. Isso não tem nada a ver. E há anos, desde quando eu sou criança, eu ouço cristãos dando desculpas, isso não tem nada a ver. E essa nuvem do não tem nada a ver tem feito um evangelho diluído em água para muitos cristãos continuarem em má conduta, mas assada no fogo. Cristo, como Ele é. Talvez você diga, puxa vida, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Se você está com esse pensamento, você está no caminho certo. Porque nós não conseguimos, nós não somos capazes. Mas é aí que entra o favor divino. É aí que entra a graça de Deus, em fazer em nós e através de nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Segundo, precisamos nos alimentar de Cristo para santificar o nosso modo de pensar, o nosso modo de andar e a nossa vida interior. Esse é o significado de cabeça, pernas e vísceras. Ora, para que uma instrução assim, né? No momento que você assou um cordeirinho, colocou lá, virou churrasco. Qualquer parte dele é gostoso e alimenta. Mas havia instruções muito específicas e quase ilógicas, desnecessárias, se fôssemos pensar apenas numa mesa de comunhão, numa comida para nutrir o nosso corpo. Mas era uma representatividade, era um ensino ao povo de Israel desse maravilhoso Messias que nós sabemos que já veio ao mundo. Glória a Deus. Olha só como Deus é didático, como Deus é carinhoso, como Deus se preocupa que seu povo acerte os seus caminhos. Então a cabeça aqui fala dos nossos pensamentos, é lavar a mente com a água da palavra. Isso significa meditar nas Escrituras, nos alimentar dos pensamentos do Cordeiro de Deus. Gálatas diz assim, pensai nas coisas lá do alto e não nas daqui da terra, aonde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Então, a gente pensar como Cristo pensa, não tem uma outra maneira de fazê-lo, senão meditar nas Sagradas Escrituras. Eu ouço isso desde criança. E realmente, as pessoas que entram pelo caminho de estudar as Sagradas Escrituras crescem continuamente em todo o seu viver. A Bíblia diz assim, o caminho daquele que despreza a Deus é escuro como a noite sem luar, nem sabem em que tropeça. Mas o caminho daqueles que amam a Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tudo começa aqui, no seu pensamento, em você submeter seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Salmo 92, 5 diz assim, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Na Bíblia Viva diz, como são sábios e profundos os teus pensamentos. Então, nós precisamos conhecer esses pensamentos. Agora, uma advertência ou uma reflexão para alguns, como pensar diferente do mundo se nos alimentamos e compartilhamos das fontes do mundo? Qualquer outra fonte que você se alimente não é a fonte da palavra de Deus. Você nunca vai pensar como Jesus. Coma a cabeça do cordeiro, no sentido de colocar os seus pensamentos, submeter os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Medite nos pensamentos de Cristo. E, finalmente, agora, as pernas significa o nosso modo de andar. Andar nas pisadas da fé dos homens de Deus. Romanos, capítulo 4,
verso 12, deixa eu ler aqui para você rapidinho, que não está anotado aqui no meu esboço. Romanos 4, 12, diz assim: o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, o nosso modo de andar deve ser imitar a fé daqueles que acertaram o caminho em Cristo. É novidade de vida. Romanos 6,4 também diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andar diferente. Se você está se alimentando de Cristo, se você está absorvendo seus pensamentos, a consequência natural é uma nova maneira de andar. O desejo do seu coração vai ser imitar a fé e a conduta daqueles que acertaram esse caminho. Ainda Romanos 13, ele convida de dignidade. O texto diz assim: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, não em bebedices, não em impundícias, em dissoluções, não em contendas e ciúme, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, quando ele fala comer das pernas, fala da nossa maneira de andar de modo digno, e andar segundo o amor fraternal. Romanos 14:15 também diz: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Isso significa o seguinte: você está disposto a abandonar aquilo que faz o teu irmão tropeçar? Existe uma moda hoje em dia que a desculpa é assim: não, olha só, os fracos é que não podem, os fortes podem. Mas a nossa Bíblia nos ensina que se você se acha forte, você deve abrir mão daquilo que não faz você tropeçar, mas que faz o teu irmão tropeçar. Queridos, são textos muito abrangentes, e se alimentar de Cristo é meditar nessas verdades e não naquilo que poderíamos chamar de uma filosofia cristã, um evangelho diluído em água, superficial. Efésios 4:17, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver inúmeras, incontáveis histórias que Deus sempre vai fazer distinção do santo e do profano, do crente e do incrédulo, do justo e do injusto, da luz e das trevas, do bem e do mal, e não há meio termo. Então, o que nos resta é nos alimentar do Cordeiro por completo, a carne assada, o Evangelho como ele é, a cabeça pensando como Cristo pensa, como as Escrituras nos ensinam, e não como eu gostaria que ela me ensinasse, e também andando em novidade de vida. E por último, as vísceras significa o nosso interior. As primeiras vezes que eu li esse texto eu achava estranho, né? Ter vísceras aqui, né? Comer vísceras. Mas quando nós estudamos, entendemos o significado, né? E o Espírito Santo também vai nos ensinando tantas coisas lindas. Nós vemos como que a palavra de Deus é perfeita, né? Então não basta você simplesmente pensar, mudar a conduta, mas agora o seu interior, né? Ele precisa estar sarado, curado, né? Os seus sentimentos precisam estar alinhados com tudo isso. Então isso não basta somente um bom comportamento, mas requer uma mudança no interior. Há pessoas que falam como crentes, comportam-se como crentes, dizem-se crentes, mas não são. Esse nível de mudança interior se dá quando a palavra de Deus alcança o mais profundo do nosso ser, alcança o nosso coração e consciência. Você pode até se comportar direitinho, mas se o seu interior for diferente daquilo que representa o exterior, de nada adianta. Então a palavra de Deus, ela quer nos dar um evangelho completo, um Cristo perfeito e uma mudança também completa. É Deus quem faz isso.
E é por isso que o Cordeiro morreu. O homem não pode fazer isso sozinho. Não há comportamento, não há mudança, não há melhoria, o homem não melhora nunca. O homem tem que morrer. E só morrendo, mortificando as obras da sua carne, é que ele tem transformação através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 23, 27, Jesus Cristo nos ensina a respeito da hipocrisia. Fala dos fariseus. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda injustiça, e de toda imundícia, perdão. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O problema dos fariseus não era o que eles ensinavam, mas era o que eles viviam. Então, nós temos que nos alimentar do Cordeiro por completo. Cabeça, modo de pensar; pernas, modo de andar; vísceras, nossa vida interior. Ou seja, se você encontra Cristo, você tem a sua vida impactada, transformada por Ele. Alimentar-se do Cordeiro de Deus é na prática permitir que Cristo, com sua palavra de sabedoria e ação de grande e ação de sua graça, mude a maneira de pensar, a maneira de andar e também mude a sua vida interior. Êxodo 12, 22, aqui nós temos o último ponto dessa mensagem. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior nas laterais da porta. É aqui, queridos, que tudo começa. Nós só demos aqui a questão do Cordeiro, o seu significado, os efeitos que vai trazer na sua vida, mas tudo começa aqui. Aquele sangue, o Cordeiro que foi morto, ele derramava um sangue que era recolhido num recipiente, e aquele sangue deveria ser derramado numa tigela, e depois, com um pincelzinho, com um isopo, com um móleozinho de mato, ia ser aspergido na porta, nos umbrais da casa, para que quando viesse o exterminador, eles fossem livres daquela condenação. Então foi ordenado aos israelitas que fizessem isso. E quando o anjo da morte passasse, nada aconteceria com eles. Bom, enquanto deixado na bacia, ele não tinha nenhum efeito. Era meramente o sangue que havia sido derramado. Mas o sangue, ele adquiriu poder para salvar somente quando foi levantado da bacia e colocado nos umbrais das portas, quando foi aspergido. Isso é um tipo de Cristo, é um tipo do sangue de Cristo. O sangue de Cristo também, ele tem valor, mas ele não terá efeito na sua vida enquanto você tiver aquela consciência, aquela informação de que Jesus morreu e o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Mas esse sangue, ele só adquire poder transformador, poder curador, poder de mudar mente, coração e conduta e vida interior, quando ele é aspergido dentro de você pela fé. Esse é o ponto. Então, o sangue derramado no Calvário, ele não foi desperdiçado, não é uma história de 2000 anos atrás. Ele não caiu no chão e desapareceu. Não, a história não acabou. Esse precioso sangue, ele foi coletado numa fonte celestial, ou num recipiente espiritual, poderíamos dizer assim. E se Cristo é o Senhor da sua vida, então o umbral da porta do seu coração foi aspergido no seu sangue. Veja o que diz Hebreus. Cristo não entrou, Hebreus 9, 24, Cristo não entrou num lugar feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar, mas ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Então, meus amados, Cristo está agora na presença de Deus intercedendo em nosso favor. Esse sangue é aspergido no nosso coração quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando nós fazemos aquela oração assim: Senhor, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Então você está sendo aspergido com o sangue de Jesus. Ou quando você comete algum pecado, sabe que errou o alvo, e você corre aos pés da cruz e fala: Senhor, me
socorre, eu não estou conseguindo vencer essa tentação. Então o sangue de Jesus é aspergido sobre a sua vida. Quando você se arrepende por ter ofendido o seu irmão e vai aos pés da cruz e fala: Senhor, me perdoa porque eu ofendi o meu irmão, o sangue de Jesus é aspergido sobre a sua vida. Mas se isso não é feito, se o sangue fica para você apenas na história do Calvário, ele não terá efeito de poder sobre a sua vida. Então, usemos o sangue de Cristo, porque o Cordeiro de Deus morreu para levar o seu pecado e o meu pecado. Queridos, isso é algo muito sério, é um ponto muito importante. O sangue de Jesus não pode ficar só na história de uma religião. Ele tem que ser colocado em prática em nossa vida. Quando você ofende um irmão, se você vai até esse irmão e fala: meu irmão, eu te ofendi, me perdoa. O sangue de Jesus é aspergido nesse relacionamento. Quando você maltrata a sua esposa, está em crise conjugal e você chega para ela ou ela para você e diz: me perdoa, meu amado. Queridos, o sangue de Jesus é derramado sobre o relacionamento conjugal. Quando você, pai e mãe, não corrige o filho e ele erra o caminho, e você vai até seu filho e fala: filho, me perdoa, eu não te corrigi. O sangue de Jesus é aspergido sobre a educação dos filhos. Mas o que muitos de nós temos feito? Não usamos esse benefício poderoso a nosso favor. É o sangue de Jesus que perdoa pecados, que limpa da injustiça, que livra do mal e que fazem com que as tropas de Satanás não tenham mais acesso sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus relacionamentos, sobre a sua finança. Então nós precisamos de uma atitude muito prática, de correr aos pés da cruz e falar: Senhor, eu errei, banha-me no seu sangue. Dê nome aos seus pecados. Ou você acha que Deus não é poderoso o suficiente para mudar as coisas na sua vida? Alguns acham que o seu problema é tão grande que Deus não pode resolver. Ora, isso é um engano e é uma mentira do diabo para que você não vá ao lugar certo. Para de ficar dando o seu jeito de resolver as coisas. Resolver as coisas do seu jeito é negar o sangue e o poder do sangue de Jesus. E é aí que reside, queridos, toda a manifestação da graça de Deus. É você ir a Cristo reconhecendo que todas as suas fontes são nele. Então, essa aspersão é para perdão dos nossos pecados. João 1,7 diz assim: se andarmos na luz, ou seja, se sempre falarmos a verdade, mantemos comunhão uns com os outros. Aleluia. O que quebra a comunhão, o que quebra relacionamento é hipocrisia, é falsidade, é mentira. Mas se andamos na luz, se falamos a verdade, mantemos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É aqui que tudo começa. Alimente-se do Cordeiro por completo. Não se venda por um evangelho barato. Não se venda por uma fé mentirosa. Essa é a fé bíblica que transforma o pecador. A aspersão do sangue é também livramento e proteção contra Satanás. Êxodo 12, 23, então, diz: Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Esse é o poder do sangue. Então, queridos, novamente, quando Satanás vier contra você, seja numa opressão, seja numa ilusão, seja como for, se ele vier sozinho ou acompanhado, se ele vier com suas tropas infernais sobre a sua vida, ele não pode mais tocar você, ele tem que passar de você, porque o sangue está ali. Mas se o sangue estiver apenas na história do Calvário, você vai perder os livramentos de Deus. Existe livramento de Deus para o seu povo, sim, mas você precisa estar banhado nesse sangue pela fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Satanás não pode tocar alguém que foi aspergido pelo sangue de Cristo. Aleluia! Não pode, não pode e não pode. Isso, a palavra nos garante isso. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca.
Então, meus queridos, amados irmãos, nós tivemos uma semana maravilhosa de tremendas inspirações de santificação. É o sangue de Jesus quem santifica. Mas eu insisto, não fique com a sua fé apenas na história do Calvário, no Cristo que morreu há 2000 anos atrás. Não. Vá aos pés da cruz pela fé e fale a verdade a seu respeito com Deus. Fale a verdade sobre tudo, porque é Ele que pode mudar todas as coisas. Você está falando com nada mais, nada menos que o Deus de todo o universo, de toda a criação. Nada é tão grande para Ele, nada é impossível nem demasiadamente difícil para Ele. Mas nós precisamos da atitude correta. Jesus, lava-me no teu sangue. Bom, nós poderíamos dar rapidamente mais 2 pontos, mas nós vamos parar por aqui. É o pão sem fermento e também as ervas amargas. Basicamente, o pão sem fermento é você ter cuidado para não se contaminar com coisas erradas. Jesus comparou o fermento à doutrina dos fariseus. Então, cuidado com os outros ensinos, cuidado com os ensinos que saem da palavra de Deus e partem para a filosofia humana. Cuidado com qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, o pão do céu. E as ervas amargas fala de lembrar as amarguras do tempo de escravidão. E eu queria terminar aqui dizendo o seguinte para vocês, queridos: nós precisamos nos lembrar de onde viemos. Precisamos olhar para trás e pensar mesmo como começamos. De repente você vai perceber que já chegou muito mais longe do que já sonhou um dia. De repente você vai ser trabalhado no seu quebrantamento e algo maravilhoso vai acontecer. Um sentimento, um espírito de gratidão enorme vai invadir o seu coração, tornando você capaz de ser um adorador verdadeiro e alguém que fale a palavra de Deus com poder, alegria e unção. Porque o que ela fez na sua vida, ela pode fazer na vida das pessoas ao seu redor. Queria chamar os músicos aqui para a gente estar terminando. E eu quero lembrar você que esse é o maior de todos os milagres. Lembrar de onde você veio, a sua conversão. Queridos, nós temos alguns anos de vida em fé. Muitos aqui dentro desse salão, alguns anos. E nós já vimos muitas coisas maravilhosas. Uma vez eu me recordo de um homem que entrou na igreja e estava sendo feito um apelo para a cura. Esse homem era cego de um olho. Ele veio à frente no apelo, pela primeira vez, não era cristão, e ele veio orando assim: Deus, abençoa a minha vista boa, para que eu não perca ela também. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Então ele veio ao apelo e voltou para o seu lugar, depois de receber a oração, voltou enxergando das 2 vistas. Foi completamente curado. Mas para nossa tristeza, os anos passaram e esse homem não permaneceu no caminho do Senhor. E eu fico pensando, como pode alguém ter uma experiência assim e não continuar no caminho do evangelho perfeito e completo? Então eu me reporto à palavra de Deus e vejo que Jesus também curou 10 leprosos, mas apenas 1 voltou e 9 foram adiante. Isso não significa que o evangelho é para poucos, querido. Isso significa que o evangelho tem que ser completo e que o maior milagre que existe é a obra regeneradora da cruz que salva o pecador, que muda você de dentro para fora. Só um evangelho completo, só o cordeiro assado, Cristo como Ele é, onipotente, onipresente, onisciente, é capaz de fazer isso na sua vida. E é isso que eu quero te convidar a você crer e praticar daqui para frente. Ainda que você esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez, ou se você já é um cristão antigo, não importa, mas ponha em prática esse princípio de aceitar o evangelho, a palavra como ela é. E se de repente você perceber que ela está sendo um espelho que te condena, não tem problema, porque Jesus Cristo veio para salvar o condenado, Ele veio para libertar o oprimido, Ele veio para tirar a gente da vida da escravidão e levar para uma vida de liberdade. E se nós não entendemos isso, então nós não temos o benefício dessa salvação. Então lembrar ervas amargas é lembrar do nosso passado, mas para que a gratidão se instale no nosso coração e façamos desse tempo, que lembramos de agonia e dor no Calvário,
cravos, coroas de espinhos, chibatadas e sangue derramado. Lembremos dessa história triste, mas pensando que foi Ele quem ressuscitou ao terceiro dia. O cordeiro que era morto no Antigo Testamento morria e ficava lá, mas o nosso Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz a Bíblia, Ele desceu às profundezas do inferno, tomou a chave da morte, Ele subiu aos céus, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, e agora está intercedendo por nós, para que nós acertemos esse caminho. Esse é o nosso Senhor. O maior milagre é a conversão, o maior milagre é a regeneração do homem, velho homem, a um novo homem. Queridos, que a sua Páscoa seja festiva, que a sua Páscoa seja alegre e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que pudemos ver, rever, aprender hoje aqui, e te pedimos que ela seja a nossa inspiração, que ela seja o nosso norte, e que o teu Espírito, Senhor, derrame sobre nós, como água, numa terra fértil, que recebe essa palavra como semente nos corações, para que ela possa germinar e que ela possa gerar o fruto, o propósito para o qual o Senhor a designou. Assim nós oramos e assim nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.